Vamos falar de entalpia de ligação e como ela pode ser usada para calcular a entalpia da reação. Bem, entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar 1 mol de uma ligação na fase gasosa. Então, diferentes tipos de ligação terão diferentes entalpias de ligação. Assim, tomemos como exemplo uma ligação simples entre carbono e hidrogênio. Vamos focar nessa ligação, ignorando as outras coisas que se ligam ao carbono, que representei aqui como essa nuvem, e pode representar uma proteína, um glicídio, enfim, um monte de coisas. Então, focando na ligação entre carbono e hidrogênio, vamos supor que essa ligação ela é quebrada. Sua quebra libera energia e divide o par de elétrons compartilhado entre ambos os átomos da ligação, de modo que o carbono permanece com um elétron e o hidrogênio com outro elétron. Veja que representei o elétron como um ponto ao lado do carbono e do hidrogênio. Assim, a variação de entalpia, isto é, o ΔH da reação, tem um determinado valor qualquer, que vou chamar aqui de EL, de entalpia de ligação. Há algumas coisas importantes a lembrar quando falamos de entalpia de ligação. Uma delas é que a entalpia de ligação é sempre positiva, de modo que sempre teremos de fornecer energia ao sistema para quebrar suas ligações. Uma maneira de se pensar sobre isso é que, se invertermos essa reação, isto é, se ao invés de quebrar nós estivermos gerando uma ligação, significa que a formação de uma ligação sempre libera energia, de modo que a entalpia será representada como um valor negativo. E a terceira coisa que vamos discutir acerca de entalpia de ligação é que você pode usá-la para estimar o ΔH da reação como um todo, isto é, a entalpia de reação. Esse assunto geralmente interessa aos químicos. A entalpia de reação está relacionada ao fato de a reação ser exotérmica ou endotérmica. Há muitas outras maneiras de se saber a entalpia de uma reação, assim como a lei de Hess, a variação de entalpia de formação de um composto, enfim, várias outras. Mas, voltando à utilidade da entalpia de ligação, vamos considerar o exemplo a seguir. Assumamos em uma reação devidamente balanceada o propino, isto é, o hidrocarboneto gasoso, cuja fórmula é C3H4, e o gás hidrogênio, H2, obtendo o gás propano, C3H8. Eu não sei quanto a você, mas eu sou meio ruim em olhar uma fórmula química como essa e saber exatamente como essa molécula se parece. Então, vamos considerar as estruturas de Lewis para essas substâncias da reação. Queremos saber qual é o ΔH dessa reação. Como podemos calculá-lo usando entalpias de ligação? Anteriormente, nesse vídeo, eu disse que a entalpia de ligação é a energia necessária para quebrar uma ligação específica. Desta maneira, vamos olhar para essa reação e encontrar quais ligações serão quebradas e quais serão formadas. E isso é muito mais fácil se utilizarmos as estruturas de Lewis. Bem, ao analisarmos a reação como um todo, veremos que, entre os reagentes, temos uma substância que apresenta uma ligação tripla entre carbonos e, ao comparar com os produtos, vemos que essa ligação tripla é desfeita no hidrocarboneto que se apresenta como o único produto da reação. Assim, é muito provável que esses hidrogênios realizem ligações entre os carbonos do propino, saturando esse composto e tornando ele no propano. Vamos escrever essas ligações para podermos calcular as entalpias com mais cuidado. Assim, vamos montar tabelas cujas primeiras colunas contêm os tipos de ligação. Nas segundas colunas, vamos apresentar os respectivos números de tais ligações. E, finalmente, nas terceiras colunas, vamos inserir o valor em kJ por mol da entalpia de ligação de cada uma dessas ligações. Os valores de entalpia de ligação você pode acessar em livros-textos ou mesmo online. Então, temos entre os reagentes, ou seja, temos como ligações que são quebradas, representadas aqui em vermelho, uma ligação tripla entre carbonos, cuja entalpia vale 835 kJ por mol, e duas ligações simples entre hidrogênios, valendo 436 kJ por mol a cada ligação. Entre os produtos, representados aqui em azul claro, ou seja, as ligações que são formadas, temos uma ligação simples entre carbonos, valendo 346 kJ por mol, e 4 ligações simples entre carbono e hidrogênio, valendo cada uma 413 kJ por mol. Agora, podemos usar todas essas informações no cálculo de variação da entalpia da reação. Então, temos que a variação de entalpia de uma reação é a soma da energia para quebrar ligações mais a energia para formar ligações nesta reação.
Lembre-se, contudo, que, para quebrar uma reação, deve-se sempre fornecer energia ao sistema, de modo que esse número será sempre positivo. De maneira análoga, a formação de ligações em um composto sempre libera energia, de modo que esse número será sempre negativo. Logo, ao substituirmos os valores adequados na equação, temos aqui que a variação de entalpia da reação é 835 mais 2 vezes 436 mais, e agora vamos tornar tudo isso negativo dentro do parênteses, menos 346 menos 4 vezes 413. Essa conta, ao ser resolvida, revela-nos que a variação de entalpia da reação tem valor de menos 291 kJ por mol. Isso significa que a reação entre 1 mol de propino gasoso e 2 mols de gás hidrogênio, formando 1 mol de propano, é uma reação que libera 291 kJ e, portanto, é uma reação exotérmica. É assim que você pode usar entalpias de ligação para calcular a variação de entalpia de reações.